Amém. Eu queria falar com você hoje algo que todos nós fazemos todos os dias. Embora a gente nem sempre nós nos apercebemos disso, mas todos os dias nós fazemos. E para isso eu queria convidar você a ler um texto da Bíblia, que é um texto que eu creio que você conhece. E se você é um crente mais antigo, com certeza você sabe de cor. Mas como nem todos são muito antigos, eu queria que, se fosse possível, projetar aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20, alguns já conhecem, sabe de cor. Mas se você não sabe, não tem problema. Nós vamos ler. Apocalipse 3, 20. Vamos lá? Eis e bato. Se alguém e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Eu queria que a Paula projetasse para a gente aqui uma tela, um quadro, que foi... Eu gostaria que apagasse as luzes, que eu queria que as pessoas vissem realmente. Isso. Agora deu. Né? Esse quadro, quem pintou esse quadro foi um famoso pintor inglês chamado William Rowan Hunt. Ele pintou esse quadro, eu acho interessante, eu queria que você observasse bem esse quadro, essa pintura. Se der para você observar, né, você observe bem. Nós vemos ali, né, uma figura interpretando como se fosse Jesus. Lógico que é algo que o pintor idealizou. Ninguém sabe como era Jesus. Ninguém sabe a cor de Jesus. Mas ele idealizou ele assim. E ele está batendo numa porta. E se você prestar atenção, você percebe que esse Jesus está como se estivesse ouvindo quem está lá dentro. Olha a posição dele. Está como se fosse assim, será que tem alguém aí que eu quero que vai poder me ouvir? Será que tem alguém lá dentro que vai poder me ouvir? E existe uma história sobre quando o pintor quando ele foi expor o seu quadro numa galeria, ele era um pintor muito famoso na Inglaterra, e diz que quando ele expôs pode acender um pouquinho a luz agora? Que quando ele expôs, aqui pode apagar, senão vai ficar muito... Isso, obrigado. Então, quando ele expôs, disse que depois que terminou, todo mundo achou o quadro maravilhoso, ótimo, que quadro lindo, e avaliado em milhões e milhões de... Como que é a moeda inglesa? Libras. Milhões de libras. Aí diz que uma pessoa foi conversar com um pintor, com o William. Falou assim, escuta, tudo bem que o quadro é muito bonito, que o quadro é realmente uma obra de arte, mas ele tem um defeito. Aí o William falou, mas qual é o defeito? Ele falou assim, você notou que no quadro não tem maçaneta do lado de fora? E não tem mesmo. Aí ele falou, não, mas isso não é um defeito. É verdade. Não tem mesmo. Porque esse quadro retrata o coração do homem. E do lado,
ninguém pode abrir o coração do homem pelo lado de fora. Somente pelo lado de dentro. Então, o que eu queria falar com você hoje é sobre essa questão da minha decisão, das decisões que eu tomo. Aquilo que eu decido fazer na minha vida, e já foi falado isso, e eu creio que é verdade. A vida é feita de decisões. Mas aí você pode pensar comigo, mas e quando eu não decido fazer nada? Você tomou uma decisão. Você tomou a decisão de não fazer nada. Mas você tomou a decisão. Então, qual a profissão que eu vou ter? Qual faculdade eu vou fazer? Com quem eu vou namorar? Que roupa que eu vou vestir? Que sapato que eu vou colocar? Então, são decisões que nós tomamos na nossa vida. Embora são decisões tão simples que muitas vezes a gente não percebe. Coisas muito simples. Coisas que se tornam até rotineiras, mas na verdade nós decidimos fazer aquilo ou não fazer. E as decisões nas nossas vidas, elas são influenciadas por vários fatores, por vários valores. A moda influencia, por exemplo, você está aqui com essa roupa que você está, porque a moda do nosso dia a dia faz com que a gente use esse tipo de roupa. Se fosse em 1930, em 1920, com certeza nós não estaríamos vestidos dessa forma. As mulheres não estariam de calça comprida. Os homens estariam com um tipo de roupa diferente, de chapéu. Então a moda influencia nas nossas decisões. O preço também das coisas influencia. Não é? Tem coisas que a gente gosta, mas não dá, né? Não dá para comprar. Não é isso? Então o preço influencia. O gosto pessoal influencia como a pessoa, o que a pessoa vai escolher. As crenças influenciam o meu modo de possuir as coisas. A opinião das outras pessoas também influenciam o que eu vou escolher ou o que eu vou deixar de escolher. Então, na nossa vida, nós escolhemos as coisas. E na nossa vida espiritual também, nós escolhemos as coisas. Então, Jesus falou lá em Mateus 4, 19 e 20, olha o que Jesus falou. Jesus falou assim: e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Um outro texto em Lucas 9, 23 fala assim: se alguém, Jesus falou para as pessoas que estavam perto dele, Jesus falou assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, existem outros textos que Jesus fala com relação a essa questão das escolhas. Fala assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, a fé vem pelo ouvir. Então, se na nossa vida natural temos várias influências para nós escolhermos as coisas, na vida espiritual só existe um fator e um valor que nos faz e que nos leva a escolher de forma correta as coisas. E a Bíblia fala que isso se chama fé.
Jesus falou, como eu citei aqui, se tiveres fé como um grão de mostarda. A fé, Paulo fala, a fé vem pelo ouvir. Então, o que nós poderíamos pensar sobre isso que nos faz escolher na vida espiritual, sobre a fé? Uma coisa importante para nós entendermos é que a fé, ela não é um ato em si, ou seja, eu decido ter fé e eu vou e escolho. Não. A fé, ela é um processo. Eu vou tendo fé. Eu vou prosseguindo em fé. Então você está aqui hoje, você ouve de Jesus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e a palavra toca o seu coração, e você decide, em alguma área da sua vida, tomar uma posição, tomar uma decisão diferente, e você então dá um start nisso, começa a fazer, mas a fé, ela tem que ser contínua. Ela não pode ser só um momento, é por isso que muitos desistem, é por isso que muitos naufragam nessa caminhada com Deus, porque entendem que é só aquele momento, eu tive fé. Não, a fé, ela é um processo. A fé é um processo. Veja o que Jesus fez e falou para aqueles discípulos, nos versículos que eu li com você. Mateus 4, 19 e 20, Jesus fala, sigam-me. Sigam-me. Jesus está falando para aqueles homens, sigam-me, ou seja, venham comigo e continuem caminhando comigo, amém? Então fé não é só um ato que eu faço, eu vou seguir Jesus. Não, a fé é uma decisão que eu tomo e eu permaneço naquela decisão, caminhando com Jesus. E esse o segundo versículo que eu falei, Lucas 9, 23, Jesus fala, tome diariamente, ou seja, é um ato de continuidade. Continuidade. Seguir. Então, a fé, como este fator que nos influencia nas nossas decisões espirituais, elas precisam ter essa conotação em nossa vida, conotação de continuidade, não de algo estático, que eu fiz e está feito. Não, eu continuo. Então, se você entregou sua vida a Jesus, então a ideia do que Jesus fala, sigam-me, continue entregando a minha vida todos os dias. Continuem fazendo as suas decisões com relação ao que eu falo todos os dias na sua vida. Um ato de continuidade. É como se nós tivéssemos aqui, você vai entrar na sua casa, você vai ligar a lâmpada lá da sua sala, você chegou, está tudo escuro, você vai ligar a lâmpada, você aperta o interruptor, e então a energia que está ali naqueles fios são disparadas, e então ela acende a luz. Continuamente, ou seja, continuamente a energia continua acendendo aquela luz. Continuamente, nós precisamos decidir fazer as coisas que nós nos propusemos diante do Senhor. Então, a palavra de Deus fala aqui em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O contexto desse versículo é lá no livro
no livro de Apocalipse, nas cartas que são dirigidas a algumas cidades. E nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro profético. É um livro que está trazendo revelações do futuro. Então, este texto que eu li, ele está lá para a igreja de Laodiceia. E essas igrejas aqui, existem muitas ideias do que seriam essas igrejas. Para alguns, essas igrejas seriam épocas, para outros, essas igrejas seriam períodos da igreja. Mas nós podemos entender que, de uma maneira geral, estas igrejas representam características de cristãos, de pessoas que escolheram seguir Jesus. Então você vê lá, igreja de Éfeso, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, então várias igrejas. Ou seja, poderíamos entender que existem vários tipos de pessoas e em várias fases em suas vidas que essas cartas retratam. A igreja de Laodiceia, ela era uma cidade, essa cidade era uma cidade muito rica, Laodiceia na época. E eles ficavam perto de um porto muito grande e poderoso na época. Era uma junção de estradas que ligavam o Ocidente e o Oriente. Então essa cidade era uma cidade rica, uma cidade próspera. Era uma cidade que tinha uma rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. Atualmente é lá próximo à Turquia, esse lugar. Então a igreja de Laodiceia era uma igreja que, segundo nós lemos aqui, quando se fala assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ou seja, nós podemos entender aqui que a igreja de Laodiceia, que simbolizam pessoas, que simbolizam cristãos, que simbolizam pessoas que precisam tomar as decisões em suas vidas. Essa igreja especificamente Laodiceia, ela precisava tomar uma decisão. Em outras palavras, que eu quero dizer para você, essa igreja estava em cima do muro. Olha o que fala lá, o versículo 15 aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Olha o que fala lá. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo é que estas pessoas aqui escolhiam ficar sem tomar uma decisão. Não faziam o que precisavam fazer. Ouviam, mas ficavam quietos, não tomavam uma posição diante daquilo que a palavra dizia para eles. Então é por isso que quando fala aqui, você não é frio nem quente, está falando, olha, vocês são pessoas, essa igreja de Laodiceia, vocês são pessoas
que não decidem, que não tomam uma postura diante das coisas. E vocês precisam tomar uma decisão. E como eu falei, decisões no âmbito espiritual precisam ser baseadas no que eu falei? Fé. Precisam ser baseadas em fé. Em nossas vidas, a mesma coisa. As decisões que precisam ser tomadas precisam ser baseadas na fé. Aquilo que eu ouço, eu preciso deixar que aquilo gere fé no meu coração. Eu preciso deixar que aquilo mova o meu espírito e que o meu espírito me conduza a realizar aquilo que eu preciso realizar. Seja o que for. Eu sei que se você pensar um pouquinho, amanhã tem coisas para você fazer, para eu fazer, para nós fazermos. E então, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus encha o nosso coração. Você está ouvindo hoje a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então estamos ouvindo a palavra. O que eu vou fazer com isso que eu estou ouvindo? Eu simplesmente vou ouvir, ou eu vou deixar que isso mova o meu coração, mova as minhas atitudes, mova a minha forma de ver e fazer as coisas no dia de amanhã. A fé, decidir, requer fé. É como as crianças, nos primeiros passos que elas estão iniciando. Elas têm vontade e elas ficam olhando, então, para o seu pai, para a sua mãe, que estão lá esperando, com os braços abertos, aguardando que eles se movam. E então, eles olhando para os seus pais, olhando e ouvindo as palavras que os seus pais estão falando, vem, você vai conseguir. Eles vão ouvindo isso, e então eles vão se levantando, vão engateando, vão caindo, mas eles vão e aprendem a caminhar. É da mesma forma, gente. Do mesmo jeito. Talvez você tenha caído. Você que está me ouvindo aí, talvez você tenha caído. O Pai está falando para você hoje. Continue, venha, eu tenho grandes coisas para você. A mesma coisa o Senhor está falando para nós hoje. Talvez estejamos aí desapontados com algumas coisas, algumas situações, mas a palavra de Deus hoje está falando para você: mova-se em fé, decida continuar, decida ir em frente, não pare. O Senhor está falando isso para nós. Assim como ele estava falando para essa igreja. Olha, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês não podem ficar em cima do muro. Como eu falei, quando nós não tomamos uma decisão, na verdade nós já tomamos a decisão de não fazer. A decisão de não agir. Então, o Senhor estava falando: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu queria que a gente pensasse uma coisa. Dentro disso tudo que nós estamos falando. Quem vive naquela casa? O dono da casa, quem alugou, a pessoa que está lá, que mora, que anda ali, que reside naquele lugar. Então,
Nós podemos entender que Jesus está falando assim: olha, eu estou batendo na porta do seu coração. Agora, você precisa tomar uma decisão diante do que eu tenho falado para você. Talvez você tenha ouvido muitas pessoas falarem coisas para você. Olha, o Senhor manda te trazer uma palavra. Talvez você venha aqui nos cultos e ouça a palavra de Deus e o Espírito Santo fale para você: eu estou falando com você. Então, o dono, quem está lá dentro, somos nós. Nós estamos lá dentro. E é interessante que aqui fala: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. E Jesus não abre a porta. Ele não invade e fala: ó, você precisa fazer isso, você precisa agir dessa forma. Não. É como nós falamos aqui, é como se a porta não tivesse maçaneta pelo lado de fora. Só vai abrir se pelo lado de dentro ela for aberta. E Jesus é o visitante, Jesus é aquele que está batendo. Ele está batendo. E aí eu acho uma coisa interessante aqui nesse texto, porque Jesus se convida a entrar. Ele está se convidando. Eu estou à porta, eu estou batendo. Parece até uma coisa um pouco deselegante, né? É deselegante alguém se convidar para almoçar na sua casa. Não é? Mas Jesus não está preocupado com isso. O que Ele está falando para nós hoje, para você e para mim, é: olha, eu quero participar da sua vida. Eu quero participar das suas decisões. Eu quero participar do seu dia a dia. E também aqui nos dá uma ideia de insistência. Eis que eu estou à porta e bato. Eu estou batendo. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Jesus não desiste de nós. Quantas vezes nós caímos, mas nós precisamos decidir continuar. Porque Jesus não desistiu de você. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Amém? Ele quer fazer parte da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Ele quer fazer parte. Então Jesus, ele bate, e o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer algumas coisas. Ouvir. Precisamos ouvir. Sabe, gente, há muitas formas de Deus falar. Muitas formas. Provavelmente você não vai ouvir audivelmente a voz de Deus. Provavelmente não. Mas Deus fala com você através de várias coisas. Fala com você através da natureza. Fala com você através dos animais. Fala com você através de situações. Coisas que acontecem com você. Se nós pararmos para analisar, nós podemos perceber Deus falando conosco. Situações. Deus fala conosco através da sua palavra.
Deus fala conosco através de fatos sobrenaturais, milagres que acontecem, coisas que vão além do humano. O Senhor fala conosco. Deus fala conosco através de pessoas. Deus usa pessoas para nos mostrar direções, mostrar a sua palavra. O Senhor usa. Então, o Senhor fala conosco de várias formas. E é por isso que ele fala lá para aquelas pessoas daquela igreja, que simbolizam, como eu falei, cristãos de todos os tempos. Se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz do Senhor. Não ficarmos tão ligados só nas coisas naturais, mas, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje, nessa palavra? O que o Senhor está me trazendo? O que eu preciso realizar amanhã, Senhor? O que eu preciso fazer? Então, ouvir é o que nós precisamos fazer. E um outro ponto que nós precisamos fazer: abrir o meu coração. É uma atitude que eu tomo, é uma decisão que eu tomo na minha vida. Abrir o meu coração. Abrir pode significar deixar preconceitos, deixar desconfianças, deixar o orgulho, ouvir o que Deus tem para mim. Eu abrir significa eu dar espaço para aquilo que Deus quer mostrar para mim, mostrar na minha vida. E todos nós precisamos tomar decisões em nossas vidas, em todas as áreas. Todos nós precisamos. Podemos ser pessoas boas, pessoas corretas, moralmente corretos. Podemos ajudar pessoas, mas nós precisamos tomar a decisão que esta igreja aqui de Laodiceia não tomava. Ouvir e fazer. Então, eu queria que você pensasse isso hoje, que nós pensássemos. O que precisamos fazer em nossas vidas que não temos feito? Talvez você esteja hoje aqui e precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. E falar: Senhor, eu preciso estar contigo. Eu preciso entregar minha vida a Ti. Ou então, precisamos tomar uma decisão de santificar a nossa vida. Senhor, eu preciso estar mais perto de Ti. Ou então, tomar a decisão de voltar a fazer coisas que eu fazia para o Senhor. Senhor, eu preciso retomar o meu ministério, o meu trabalho para Ti, Senhor. Então nós precisamos, através da palavra que nós ouvimos, que é a palavra de Deus e que gera fé em nós, precisamos tomar uma posição
Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então eu creio que hoje o Senhor está falando conosco isso. Eu preciso tomar uma posição diante da palavra de Deus. Sabe, gente, às vezes a gente conhece a palavra e vai vivendo. Mas sabe, precisamos em fé decidir, Senhor, eu vou prosseguir. Como eu falei, fé não é um ato, mas é um processo. Decidir. Eu vou continuando. Mas e se eu cair? Eu levanto. E eu prossigo. Amém? Mas e se eu cair de novo? Eu levanto de novo. E eu prossigo. Eu discipulei um rapaz há uns tempo atrás, uns anos atrás. E eu mandava algumas mensagens de WhatsApp para ele. E quando eu sabia que ele tinha pecado, que ele tinha errado, que ele tinha caído, eu colocava 2 olhinhos assim, sabe? Aquela imagenzinha que tem de 2 olhinhos no WhatsApp. Lá. Eu colocava uma cruz. E ele já sabia. Eu preciso continuar a olhar para a cruz de Cristo. Sabe? Se a gente olhar para a gente, para a nossa força, nós não vamos conseguir. Mas quando nós olhamos para Cristo, para a cruz, nós decidimos. E a fé nos move a caminhar em direção ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nesta noite, Senhor, nós oramos nesse momento por aquelas pessoas que precisam tomar uma decisão, Senhor, em suas vidas. Seja ela qual for. Pai, que elas se deixem serem fortalecidas pela Tua palavra, Senhor. Que elas abram a porta do coração e deixem que o Senhor inunde suas vidas, ó Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu oro nesse momento. Pai querido, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo nesse momento revelação dos céus, para que a Tua palavra fortaleça a fé dessas pessoas, Pai, no nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus, os nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. De olhos fechados como estamos, eu queria orar com você. Eu não sei, talvez a decisão que você tenha que tomar. Mas você tem que tomar. Você não pode ficar como essa igreja de Laodiceia. Precisamos tomar uma decisão. Sabe, eu creio que o Espírito de Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra, ou então você está ouvindo essa palavra onde você estiver. Para você iniciar um processo de fé nesse sentido.
A fé não é um ato, mas é um processo, mas ela tem um momento que você precisa dar o start lá, que você precisa ligar o interruptor, que você precisa falar, eu preciso fazer isso. Senhor, me fortaleça em nome de Jesus. E eu queria orar com você nessa noite. Se você quer fazer isso diante do Senhor, falar, Senhor, eu preciso começar algo. Você sabe o que é, fale com Deus. Mas eu queria dar a oportunidade a você, para você, num ato de fé, demonstrar isso e falar, olha, eu preciso. Queria orar com você. Alguém quer fazer isso hoje? Alguém que quer colocar isso diante do Senhor? Ouvi a palavra. Eu ouvi a palavra de Deus. E eu decido então agir em cima dessa palavra que eu ouvi. Queria orar com você também que está aí nos ouvindo. Se você tem algo que você quer colocar diante do Senhor, dê um sinal para você mesmo. Levante sua mão, balance a cabeça, não sei, dê um sinal para que você e Deus se entendam e isso seja um acordo que vocês façam. Senhor, eu ouvi a tua palavra e em nome de Jesus, eu quero que essa palavra me fortaleça para que eu prossiga, Senhor, a fazer isso, fale o que é, diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe direções. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tocou corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Edivaldo pode dar a bênção.